Olá, está começando Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico contigo a partir de agora aqui no Multicidades. Hoje o nosso assunto é para quem passeia ali pela extensão da Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Porque quem passa por ali ainda se depara com um ponto que não foi revitalizado. O espaço do trecho 2 já tem projeto aprovado e as obras ainda não foram iniciadas. Nossa reportagem foi lá conferir. Moradores e turistas de Porto Alegre, com a recuperação do trecho 1, próximo ao gasômetro, e o 3, junto ao Parque Marinha do Brasil, o movimento na região costeira da cidade aumentou. Realmente ela era uma orla muito feia, né? A gente acaba utilizando porque era o espaço que tinha. Mas depois que fizeram essa revitalização aqui, eu pelo menos adorei, né? Acho ela linda, né? Final de semana lota isso aqui, né? Vem pessoas de diversas partes aqui de Porto Alegre, de fora de Porto Alegre, grande Porto Alegre também vem para cá. Mas o trecho entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio destoa dos pontos que já foram revitalizados. A área gera insegurança para quem circula na calçada e na ciclovia. Tem regiões ainda de bastante vegetação, pontos abandonados, como aqui essa região do multipalco. Então a gente faz isso durante o dia, mas nos finais de tarde, à noite, acho um pouco perigoso. No ano passado, uma proposta de revitalização para a área do trecho 2 da Orla do Guaíba foi aprovada. O projeto, elaborado pelo grupo Chitá Consultoria Empresarial, previa a criação de uma marina pública. De acordo com o fundador da empresa vencedora, a ideia principal é levar a população para a orla. Vai trazer a viabilidade da população efetivamente usar o rio, né? Então nós teremos lá a marina com acesso a toda a população, e não só quem tem hoje um clube ou que tem associado a clubes em Porto Alegre, né? E isso é muito importante, porque aí efetivamente a população vai estar usando o rio, né? Mesmo com um pier flutuante que acompanha o nível das águas, pesquisadores vão fazer uma análise no local para verificar a necessidade de ajustes na cota de inundação para o novo trecho. Além do espaço para embarcações, a estrutura deve contar com um farol mirante de 40 metros de altura, com uma vista 360 graus e um café bistrô. O projeto escolhido pela Prefeitura de Porto Alegre foi orçado em 400 milhões de reais, com execução e uma parceria público-privada. A previsão inicial era de 4 anos para que a implantação fosse concluída, e com um prazo contratual de 35 anos de concessão do espaço para a empresa vencedora. Na parte central do futuro trecho 2, o tradicional anfiteatro Pôr do Sol apresenta as marcas do abandono. Com problemas estruturais, o espaço, que desde 2000 foi palco de diversos eventos, vai ser totalmente demolido. Com a revitalização, um novo anfiteatro e uma esplanada para até 30 mil pessoas será construído. Será um espaço multiuso, na verdade, que vai contar com diversas atividades. Isso vai estar associado a uma área de entretenimento, inclusive, que vai ser muito legal, né, que vai ajudar a trazer, principalmente os jovens, para aquela área da cidade. E a expectativa de quem vive em Porto Alegre é ver toda a extensão da Orla do Guaíba recuperada em breve. O sonho da gente é que realmente se realize, porque o que foi feito deixa estar que todo mundo tenha aproveitado, curtido e usufruído pelo bem-estar, né, da saúde de todos. E eu converso agora com a secretária municipal de Parcerias de Porto Alegre, Ana Pellini, para entender como será esse trabalho ali no trecho 2. O projeto já foi aprovado, mas ainda não temos uma empresa para executar a obra. É isso, secretária. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Multicidades. Secretária, desde 2008 eu tenho conhecimento do projeto relacionado a esse trecho, onde se especulava uma marina pública, exatamente como foi mostrado na nossa reportagem. Como é que está essa situação, já que a Orla de Porto Alegre é algo que é debatido muitos anos e acaba um vai e vem político, várias questões e não sai. Agora a gente teve recentemente aí uma obra maravilhosa no Cais Embarcadero, que infelizmente as chuvas acabaram destruindo grande parte do que se tem lá. Mas essa questão do trecho 2, como é que fica? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, os telespectadores.
Bom, esse trecho é uma área muito nobre da cidade que ainda não foi utilizada plenamente. Quando o Jaime Lerner criou, né, os espaços, ele determinou que no trecho 1 se ficaria para contemplação, no trecho 2 para eventos e o trecho 3 para esportes, como efetivamente ocorreu. Então, o trecho 2, já na sua origem, ele é destinado para eventos e isso a cidade está acostumada, porque lá a gente tem o Anfiteatro Pôr do Sol, que durante muitos anos foi utilizado e muitos shows ocorreram lá. Bom, em 2008, como tu falaste, se fez um projeto de colocar uma roda gigante lá e não uma marina pública. Não sei se tu lembra, Fernanda. E o resto do espaço, então, ficaria um parque, playground, enfim, mais livre de um uso menos intenso. Bom, nesta administração, se entendeu que deveríamos resgatar a ideia da marina pública, que é uma grande necessidade para fazer a ligação, né, de Porto Alegre com o seu lago, que está se mostrando cada vez mais produtiva, as pessoas adoram o embarcadeiro, como tu falaste, é uma pena, né, que sofreu esse prejuízo com a enchente, mas voltará. O trecho 1 e o trecho 3 são muito usados durante a semana, fim de semana, no verão à noite, então é um espaço que realmente atrai muito, não só o cidadão de Porto Alegre, como da região metropolitana e até de outros locais, enfim. Então, aí se fez um levantamento, além da marina pública, que, aliás, estava prevista de ocorrer lá desde o aterro, na década de 50, então a estrutura básica ela já está feita, porque quando foi feito o aterro, já se pensou que aquele lugar seria o ideal para ter esta marina. Além disso, Porto Alegre é um local onde ocorrem muitos eventos, de vários tipos, e poderiam ocorrer muito mais se nós tivermos mais ainda centros de eventos de qualidade. Na área da medicina, por exemplo, é algo que nós temos aqui muitos especialistas, vêm também, né, pessoas de muitos lugares, até de outros países, para se tratar aqui, e congressos de medicina já ocorrem bastante, mas teríamos oportunidade de ter muito mais com um centro de eventos bem tecnológico, onde pudesse ter uma cirurgia de coração aberto, por exemplo, pelo Lucchesi, que é um sonho, né? Imagina tu mostrar para o mundo todo alguma coisa que ocorresse aqui e a gente pudesse fazer isso, um congresso, um seminário, trazendo pessoas do mundo todo para não só dividir o conhecimento que aqui tem, mas também trazer conhecimento de fora para agregar. Então, o centro de eventos ali seria muito bem-vindo. E o projeto que ganhou, ele previa exatamente isso, a marina pública, o centro de eventos e algumas outras estruturas que dariam a viabilidade econômico-financeira ao projeto, como alguns comércios, uma área também de exposições ou um aquário, que isso também ficaria a cargo do parceiro, né? Porque as atrações elas vão mudando ao longo do tempo e 35 anos, que é um prazo de concessão que se pensou, os gostos das pessoas vão alterando. Então, também um espaço de atrações que poderiam ser usadas de várias maneiras ao longo do tempo. Isso foi muito bem recebido pela população de Porto Alegre e estávamos fechando já o projeto, porque isso não se faz de uma hora para outra, é um assunto bastante polêmico, a cidade, graças a Deus, né, a gente estimula, gosta de participar, gosta de trazer pontos negativos, positivos, e tudo isso foi muito discutido. Bem, aí tivemos a primeira enchente, depois tivemos a segunda agora, que foi bem mais intensa, né, no final de abril, e com isso se verificou que nós temos que alterar a cota de alguns espaços na Orla 2. O DEMAI contratou especialistas para fazer isso, então toda a Orla do Guaíba está sendo examinada para ver qual a cota mínima para não alagar se repetir um evento como esse. Então, nós estamos aguardando a finalização desses estudos, porque impacta diretamente no modelo econômico-financeiro.
Se falávamos em 400 milhões, que já é uma importância significativa para que o projeto seja viabilizado, agora nós vamos precisar mais, porque vai ter aterro em alguns pontos para levantar. Então, tudo isso está sendo revisitado. Claro que à luz, inclusive, da proteção da cidade, porque nós também estamos prevendo uma área permeável bastante grande para poder ter ali um colchão, né, como se teve nessa última enchente, a Orla 2, ela de certa forma, aí, em alguns pontos ela serviu de colchão, e isso pode se repetir agora, deixando já de uma maneira bem apropriada alguns espaços como bacia de contenção ou como área de amortecimento mesmo de chuvas muito fortes ou de alagamentos. Então, tudo isso está sendo reestudado e aí, quando tivermos concluído, isso vai ser apresentado em consulta pública, o projeto bem especificado e esperamos receber muitas contribuições para, sim, finalmente encaminhar ao Tribunal de Contas, que dá o aval, né, final sobre todos os projetos de concessões, PPPs, para poder lançar o edital. Não se prevê, Fernanda, uma conclusão nesse ano, até porque nós temos em período eleitoral, que tudo fica mais difícil de ser encaminhado e, enfim, o resultado das eleições, ele às vezes é definitivo para o encaminhamento ou não desse tipo de projeto. Então, por isso que nós estamos nessa caminhada. Vamos deixar o projeto pronto para lançar a consulta pública e após enviar ao Tribunal de Contas. Mas isso não será lançado imediatamente por todas essas razões que eu te relatei. De quando começariam as obras, mas a gente fica na torcida e vê a prudência que vocês estão tendo com esses estudos, com essa consulta ao DEMAI, da viabilidade dos ajustes que têm que ser feitos no trecho, em função, infelizmente, do que a gente viveu agora em maio. Mas a gente fica na torcida, o projeto é belíssimo, a nossa orla é maravilhosa. Eu sempre frequentei muito e fiquei muito triste, confesso, quando a gente viu toda aquela estrutura maravilhosa que foi montada acabar destruída, mas a gente vai conseguir reconstruir tudo num curto prazo aí, vai dar tudo certo. E a gente fica na expectativa, então. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continue nos ajudando aí para que nós, moradores de Porto Alegre, possamos ter uma orla linda e nos orgulharmos cada vez mais da nossa cidade. Agradeço as tuas palavras, Fernanda, e realmente a orla é a joia da coroa, né? Nós temos que cuidar dela com muito carinho e toda ela está sendo adaptada, inclusive o gasômetro, que é um patrimônio cultural importantíssimo para ser protegida, né? Então, inclusive a Orla 1, ela ainda está em obras porque todas as melhorias que estão sendo implantadas lá é no sentido de torná-la mais protegida se um evento desse se repetir. Enfim, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E o Multicidades faz agora um rápido intervalo. Já voltamos a falar sobre a revitalização do trecho 2 da Orla do Guaíba. Estamos de volta com o Multicidades. Nosso assunto de hoje é o trecho 2 da Orla do Guaíba, que ainda falta a ser revitalizado. Já falamos com a secretária de Parcerias de Porto Alegre, agora vamos chamar o Marcelo Reck, que é arquiteto e urbanista, doutor em planejamento urbano e regional e integrante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado. Boa tarde, Marcelo. Nós conversamos com a secretária e ela pontuou várias questões a respeito da revitalização do trecho 2. Uma delas, acredito que a mais importante no momento em que estamos vivendo, é a questão de uma reestruturação no projeto em função das enchentes que acabaram acontecendo agora em maio. Eu gostaria de saber, na tua opinião, o que você pensa sobre esse projeto e existe essa viabilidade? O que tem que ser ajustado ali? Qual a tua opinião a respeito disso? Olá, Fernanda e todo mundo que está nos acompanhando aí no Multicidades. Primeiro, agradecer aí o convite, né? Muito bom a gente estar aqui discutindo projetos, né, como esses, né,
que a gente vê na Orla, no trecho 1, no trecho 2, no trecho 3, hoje mais especificamente, né, no trecho 2, que é um tema fundamental a gente discutir. A gente está discutindo aqui a importância dos espaços públicos, né, da cidade. Então, a gente vê justamente por esses espaços que já foram requalificados, como isso faz diferença, né, na nossa vida e na imagem que a gente tem da cidade. A gente sempre diz, né, nas aulas ali de arquitetura e urbanismo, eu sou professor também, e no conselho, nas discussões, que é importante a gente fortalecer essas questões que o espaço público ele simboliza mesmo a cidade, né, os espaços de troca, e claro, quem visita a cidade, né, o nosso pôr do sol tão característico, né, e a partir desses eventos que aconteceram agora, a gente começa a valorizar um outro aspecto, né, essa questão ambiental, a questão dos alagamentos, a gente, né, essa nossa relação, né, das pessoas com o meio ambiente, então isso, né, nos gerou uma série de reflexões e é isso que a gente tem discutido bastante no Conselho de Arquitetura, na universidade, para a gente valorizar esses dois elementos e pensar isso junto, né, a questão do espaço público e essa nossa relação com a natureza, esses ambientes de orla, né. Uma das coisas que eu acho mais importante da gente destacar nesses espaços ali, né, é justamente que, especialmente assim, a orla da cidade, esses espaços, eles transmitem a ideia que a gente quer de cidade, né? Então, muitas vezes, esses são os nossos cartões postais, né? A secretária Ana comentou ali do gasômetro, que também está tendo um processo, né? A gente conhece ali o trecho 1, o próprio cais, né? São imagens que a gente tem da cidade, são cartões postais, isso fica tanto para a nossa ideia, né, enquanto cidadãos e cidadãos de Porto Alegre, né, ou para o turista, para quem vê, né, uma imagem de Porto Alegre. Isso é importante a gente valorizar esses espaços nesse sentido, né, tanto pelo seu viés de espaço público, de socialização, quanto pelas questões ambientais e essa questão cultural, né, inerente, assim, né, da nossa cultura, que representa uma identidade, né. Então, o que eu acho mais importante da gente pensar nesses espaços é justamente, primeiro, que eles tenham o máximo possível, assim, né, uma transparência. Então, de novo, mais uma vez, assim, parabéns por estarem disponibilizando esse espaço aqui para a gente conversar sobre esse projeto, para a gente lembrar, né, da importância da gente ter essa discussão, das pessoas, a comunidade, saber que projeto está sendo pensado para lá e, em alguma medida, poder contribuir com esse debate, porque, afinal, interfere diretamente na nossa vida, né? Então, a gente tem aí um projeto ali de 2008, organizado por um arquiteto, né, o Jaime Lerner, que pensou os trechos 1, 2 e 3 da orla, né? A minha provocação aqui é a gente ter essa visão mais ampla, né? A gente pensar a orla de Porto Alegre num viés mais amplo, pensando desde o cais ali, né, a zona norte, o gasômetro, passando ali pelos trechos da orla, indo até o Iberê, e agora a cidade ali se desenvolvendo ali mais no setor sul, com outros parques. Então é legal a gente pensar a orla não como projetos isolados que vão se somando, mas com essa ideia de conjunto. Isso é muito importante a gente contar, né, com a participação da população que vai contribuir, pensando, né, nos novos usos, nessas questões, né? Então, acho que esse é um dos elementos mais importantes da gente pensar, essa visão de conjunto, e depois daí do projeto em si, que ele leve em consideração esses elementos e incorpore, né, no projeto arquitetônico. Tanto as questões de um acesso público, né, as orlas elas têm que, né, por definição legal até, ter um acesso público, um caráter público, né, por mais que seja uma parceria público-privada, que a gente entenda que, até por um lado é legal ter algum comércio, ter algum uso ali, mas que a gente não perca essa ideia, né, de que seja uma orla acessível para todos e todas que quiserem estar lá, que consigam usufruir desse espaço tão importante da cidade e que formem um pouco essa ideia de conjunto. Então, acho que esses são os elementos mais importantes da gente destacar, somados, né, a esse tema que agora está muito em voga, e que bom que ganhou esse destaque, né, infelizmente, em função, né, de situações tão catastróficas e que impactaram tanto as pessoas, a ideia da sustentabilidade. Então, a gente vê os princípios de sustentabilidade que estão ali no projeto, né, para que essa área continue sendo permeável, né, que tenha uma boa drenagem ali, né, porque isso acaba funcionando como um amortecimento da cidade, né, o que a gente discute bastante, a cidade esponja, esses conceitos que já tem há alguns anos no urbanismo, mas que agora estão à tona aí com uma importância fundamental. E eu queria saber contigo, assim, Marcelo, a gente tem alguns exemplos, né? Buenos Aires, por exemplo, onde o porto foi todo revitalizado, Barcelona, que foi feita uma obra incrível, que o antes e o depois é algo incomparável. E do ponto de vista técnico,
por que é que em Porto Alegre demora tanto e por que é que as coisas são feitas, voltando ao raciocínio, com esta morosidade que são feitas e que muitas vezes acabam tendo problemas e tendo que ser refeitas e refeitas e refeitas. Claro. Aqui no Brasil, a gente tem algumas questões que o nosso planejamento territorial, né, esses grandes projetos urbanos, eles requerem isso, né? Então, primeiro uma visão de conjunto, depois a gente faz um plano e a gente tem que melhorar um pouco ainda, em diversos âmbitos, assim, né, no nosso país, essa relação entre o planejamento e a gestão. A gente muitas vezes vê a gestão só fazendo coisas assim mais de curto prazo e que precisam ser entregues. Isso, embora pareça que vai mais rápido, acaba demorando mais. Então, a gente sempre discute, defende isso, né, a importância da gente planejar bem as etapas. Né? Esses dois exemplos que tu citou, que são exemplos consagrados mundialmente, né, eles foram feitos assim, foi feito um plano geral, tanto em Barcelona, muito em função das Olimpíadas, né? Então as Olimpíadas têm toda uma questão de requalificação da área central, mas tem várias outras áreas das cidades que foram pensadas, foi feito, como a gente chama, um plano de conjunto, e aí a partir dele foram organizando os projetos que foram sendo executados e até hoje passam por melhorias, né? Em Buenos Aires, o Porto Madeiro também, a gente conhece muito ali um cenário que se aproxima muito do nosso cais, né? Aquela questão dos antigos galpões industriais, requalificados, né? Uma questão do patrimônio, mas associado a isso tem um grande parque ambiental, tem uma área que é utilizada também para novos prédios, edificações residenciais. Então, de novo, é um grande plano e foi feito depois, em partes, chegando a um resultado com uma qualidade espacial muito interessante, né? E que é importante tanto para as pessoas que são moradores, que são lá do local, quanto para essa questão de turismo, que a gente sabe que é uma indústria importante. Então, na minha visão, o que a gente tem que pensar é isso, né? Embora, para a gente conseguir ter melhores resultados a curto prazo, é importante a gente fazer um planejamento justamente ao contrário, né? De longo prazo, que a gente vê para onde a gente quer chegar, estabelece as etapas ali, né? Com os critérios elaborados de uma maneira bem transparente, bem participativa, e aí, a partir disso, vai executando. Senão acaba ficando uma questão muito de gestão, né? A secretária comentou isso até. Bom, agora temos um período eleitoral, né? Naturalmente as coisas param um pouquinho, mas a ideia é que a gente consiga ter uma continuidade, né? Então, que a próxima gestão siga algumas questões dessa gestão para a gente fazer um plano mais geral, né? Então, muitas vezes no urbanismo, a maneira da gente fazer isso é fazendo esses planos gerais, como o próprio plano diretor da cidade, e registrar em lei, que daí a gente consegue fazer e ter a gente cobrando, né, a sociedade, o Ministério Público, para que a gente consiga todo mundo, né, caminhar no mesmo sentido, né, dizendo assim, e não ficar nessas disputas políticas que muitas vezes enfraquecem, né, todos esses processos, que é o que a gente quer, né, no final, todo mundo quer a orla bonita, os espaços de qualidade, né, e espaços legais para a gente conseguir conviver e ter orgulho cada vez mais das nossas cidades. E na tua opinião, essa questão que nós tivemos agora no Cais Embarcadero, onde as chuvas, o rio subiu muito e acabou destruindo toda a estrutura dos restaurantes ali. Na tua opinião, como profissional, que medidas deveriam ser priorizadas ali para que isso não volte a acontecer? Teria uma alternativa? Eu cheguei a pensar em determinado momento que uma alternativa para Porto Alegre seriam estabelecimentos flutuantes, como a gente tem em Manaus, por exemplo. Tirar da terra e colocar na água esses restaurantes, bares, enfim, para que o nível do rio aumentando ou diminuindo, eles iriam juntos. Existe essa viabilidade ou não é possível em Porto Alegre? Olha, soluções nós temos várias, né? Essa ideia das cidades flutuantes, bairros flutuantes ou até equipamentos, ela é, sim, uma ideia possível, né? Algumas vezes a gente também prevê a edificação para que ela possa ser atingida e tenha um dano menor, né? Mas a questão tem duas questões aí, né? Uma questão que é técnica, né? Então, tecnicamente é viável? É viável. Muitas vezes a gente só vê o custo, né? Em geral, isso eleva muito o custo e a gente tem que conseguir pensar em sistemas seguros, né? Tanto para a população quanto que não gerem impacto ambiental. Muitas vezes o problema que a gente tem, né, quando tem um empreendimento, algumas questões em área de orla, questões, por exemplo, o esgoto, o saneamento, né? Então, são questões que a gente tem que pensar, né? Então, isso a gente trabalha em geral com alguns elementos, assim, né, as áreas alagáveis, né, para que a gente consiga ter uma boa permeabilidade. E, claro, depende muito de algo que a gente chama taxa de retorno, né? De quanto em quanto tempo vai pegar a água.
né? Muito esporadicamente, a gente pode pensar em medidas paliativas. Se é alguma questão mais recorrente, bom, então tem um cenário também de a gente respeitar a natureza e entender qual é o nosso espaço da cidade e qual é o espaço da natureza, né? Então, a gente evitar essas questões. Então, me preocupa muito nesses projetos ali, por exemplo, o Cais do Embarcadero entra um pouco nesse primeiro ponto que eu trouxe. Ele é um pequeno pedaço de todo o projeto do Cais Cultural e que ali vão ter torres, a princípio tem outros usos ali previstos e que acabam gerando um impacto muito maior. Então, se a gente for pensar, por exemplo, torres comerciais ou residenciais, temos questões de acesso nos períodos de cheia, questão de esgoto, de drenagem, né? Então, isso que a gente discute bastante, né? Seja no conselho, nas entidades de arquitetura, na universidade, é a gente cuidar e ter uma cidade equilibrada, né? Que a gente consiga respeitar o meio ambiente. É claro que todo mundo quer estar perto da orla, né? Mas quanto a gente tem que ser cauteloso nesses projetos, tanto do trecho ali da Orla 2, como do projeto do Cais, para a gente não aumentar ainda mais o impacto. Senão parece que a gente está o tempo inteiro brigando, né, contra as águas, né, os rios, os lagos, enquanto a gente tem que se aliar e todo mundo está, né, convivendo no meio ambiente, né, que é o cenário que a gente tem para ficar. Isso aí, Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Esse é um assunto que rende, nós podíamos ficar mais umas 2 horas aqui conversando. Obrigada. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Até amanhã. Tchau, tchau.